Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu sei que tem alguns que não nos conhecem, eu e minha esposa. Meu nome é Danny, minha esposa André. Vivimos aqui nessa igreja já há pouco mais de 10 anos. Estou falando aqui da minha idade. Mas podemos ver, né? Podemos ter o privilégio de ver essas joias raras, né? Preciosidades do Senhor que o Senhor tem colocado, plantado aqui nessa igreja, que hoje estão crescendo, ou melhor, cresceram, né? E estão prestes a darem os seus próprios frutos. Então, é algo maravilhoso. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, que bom ver o Davi e a Nicole também, que foram recentemente, não tão recentemente, enviados, a Julie, perdão, Julie, Nicole também, é porque a Julie me passou aqui por uma coisa, então assim, eu estou tendo flashback, guys, mas nos alegra muito tê-los aqui conosco, né, para compartilhar esse momento. Então, hoje eu tenho um privilégio de compartilhar uma palavra com vocês, e o Léo me pediu essa semana, né, devido a tantas coisas que ele tem se ocupado, né, nessas últimas semanas, e pediu tipo um auxílio, né, Jenny, cara, tem como né, me cobrir aqui nessa semana. E para mim é um privilégio, é uma honra poder estar aqui, né, na frente de vocês, compartilhando, representando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né. Confesso que me assusta um pouco, porque uma semana é uma coisa, para mim, né, um pouco desafiador. Mas a gente tem entendido que não somos nós, né, que fazemos, que realizamos essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus através de nós. Então, é nesse espírito, né, de humildade, de reconhecimento das minhas limitações, mas do poder gracioso do nosso Senhor Jesus, que eu hoje quero compartilhar uma palavra com vocês. Não temos um tema para esse mês ainda, né? Então, foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração algumas semanas atrás e eu vinha elaborando essa mensagem. Então, eu espero que ela possa tocar o coração de vocês, que ela possa ministrar as suas almas, que ela possa transformar vocês da maneira que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Amém? E essa palavra, meus irmãos, é regeneração. Quem conhece regeneração? O que ela significa? A gente parasse e perguntasse, eu tenho quase certeza de que ouviríamos muitas coisas, muitas definições diferentes, de acordo com o entendimento de cada um de vocês. Mas essa regeneração, ela é uma verdade central na vida cristã. Ela é essencial, profunda, mas ela também é muitas vezes mal compreendida. E é por essa razão que eu queria compartilhar essa palavra com vocês. No Novo Testamento, essa palavra regeneração, que ela vem do grego, palingenesia, não me julguem, por favor. A palingenesia, no grego, ela aparece apenas em 2 versículos na Bíblia. O primeiro delas é em Mateus 19, 28. E esse termo aqui ele é usado para descrever uma renovação cósmica, ou seja, a grande transformação de todas as coisas na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Tito, capítulo 3, versículo 5, ela aparece pela segunda vez no Novo Testamento, e aqui Paulo ele afirma claramente que nós somos salvos ou renovados pelo Espírito Santo e não pelos nossos próprios esforços ou boas obras. No Antigo Testamento, ainda que esse termo ele não use esse mesmo termo, ele de certa forma aponta repetidamente para a transformação interior a transformação interior que Deus prometeu realizar no seu povo. Textos como Ezequiel, capítulo 36, versículos do 25 ao 27, eles falam de uma purificação, de uma restauração e especialmente de um novo coração. Exatamente a obra que o Espírito Santo de Deus realiza no novo nascimento, ou na regeneração. Então, esse novo nascimento, ou o nascer de novo, ele é mencionado por primeira vez pelo próprio Jesus Cristo, cerca de 2000 anos atrás. E ele é gravado, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, que nós vamos ler juntos daqui a pouco, para entender melhor o seu verdadeiro significado. Amém? Mas com o passar do tempo, meus irmãos, essa expressão nascer de novo, ela também ganhou destaque no discurso público. De que forma? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o ex-presidente Jimmy Carter tornou-se conhecido durante a sua campanha de 1976 por afirmar-se um cristão nascido de novo. E o que era que ele estava fazendo ali? Ele estava buscando diferenciar uma fé autêntica,
baseada ou marcada pelo arrependimento e a fé em Cristo, de um cristianismo meramente cultural ou histórico. Me explico? Carter, ele percebeu que havia uma diferença entre os cristãos que haviam sido regenerados ou nascidos de novo e aqueles que se diziam cristãos meramente porque vinham de uma família cristã, por exemplo, ou que frequentavam uma igreja, ou porque faziam parte de uma cultura ou nação que era predominantemente cristã. Creiam ou não, os Estados Unidos nasceu ou teve suas raízes na fé cristã. Mas hoje, quando olhamos para a nossa cultura, quando olhamos para as nossas tradições, hoje em dia somos bem mais plurais no que diz respeito à religião. Temos aqui, você escolhe que tipo de religião você deseja fazer parte. Infelizmente, então, meus irmãos, parte dessa confusão foi resultado não intencional, eu repito, resultado não intencional de grandes movimentos evangelistas. Movimentos como os de Billy Sunday, no início do século XX, 10, 20, do Billy Graham, a partir dos 1950, até o seu auge nos anos 70, mas que perduram, de certa forma, até hoje. Então, embora essas pessoas tivessem boas intenções, esses movimentos acabaram causando certa confusão doutrinária. Ao pedir que as pessoas fizessem uma decisão ou tomassem uma decisão rápida por Cristo, muitas vezes pedindo que elas, fazendo um apelo em público, pedindo que elas fossem lá na frente e entregassem a sua vida a Jesus no final do culto, isso ajudou a criar uma ideia de que essa ação imediata era prova de ser um cristão de verdade, mesmo que a vida da pessoa não mostrasse uma mudança real ou um arrependimento genuíno. E é com isso, meus irmãos, é com isso que a ideia do novo nascimento acabou sendo tratada como uma decisão puramente humana. E com isso eu lhe pergunto, esse novo nascimento é obra de Deus ou é obra do homem? E se ela é obra de Deus, como é que nós podemos reconhecer os seus frutos? Então, eu queria te convidar agora para explorar comigo, para ler comigo o que a palavra de Deus diz, porque não há melhor lugar de nós buscarmos a verdade naquilo que é a verdade. Sim ou não? Então, convido vocês a abrirem comigo o livro do Evangelho de João, capítulo 3, e a gente vai ler a partir do versículo 1. Para que a gente possa ver como Jesus explica a Nicodemos, passagem muito conhecida, o verdadeiro sentido desse novo nascimento. Amém? João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. A gente vai começar com esses. Amém? Todos lá? Amém. Me acompanhem, por favor. Ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui está a primeira dica, o primeiro clue. Ele diz: se não podemos nem mesmo ver o reino de Deus sem nascer de novo, então isso sugere que não é algo que nós realizamos, ou seja, que podemos fazer independentemente de Deus. Amém? E aqui nós vemos que Nicodemos, confuso na continuidade, ele pergunta, ele diz: como pode um adulto nascer novamente? Em outras palavras, o que é que eles têm que fazer? Então, para entender, meus irmãos, a profundidade dessa pergunta de Nicodemos, essa dúvida de Nicodemos, é importante lembrar de quem foi Nicodemos. Mesmo que você não viva no ambiente cristão, não tenha conhecimento bíblico, esses versículos que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas dicas, uns hints de quem ele era. Aqui a gente vê que Nicodemos, ele era um fariseu.
Diz também que ele era uma autoridade e que ele era judeu. Sim ou não? Ele diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Portanto, ele era judeu. Para ter uma ideia, meus irmãos, a população judaica daquela época, na época de Herodes, era estimada em cerca de 4 milhões de judeus. 4 milhões. Dos fariseus, eles representavam, ou os fariseus representavam cerca de 6 mil daqueles 4 milhões. E aqui diz que Nicodemos era também uma autoridade. Ele fazia parte de um grupo ainda menor, que é o grupo do Sinédrio. Era o grande Sinédrio, que era o mais alto tribunal judaico em Jerusalém. Haviam somente 70 deles. 70 homens judeus que faziam parte desse grande Sinédrio, desse grande tribunal, mais o sumo sacerdote. Então, o Nicodemos não era qualquer um. Ele era o cara, ou um dos caras daquela época. Se hoje fosse aqui nos Estados Unidos, por exemplo, diria-se que ele seria um graduado do Harvard University, ou de alguma dessas universidades maiores, um pós-doutorado. O cara realmente sabia, mas ele teve dúvidas quanto a isso. Então, isso quer dizer que esse conceito, essa doutrina da regeneração é um pouco complicada, ela requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de aprofundamento, e principalmente da revelação do Espírito Santo, que vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Se a gente ler em João 3,5, a gente vai ver a resposta de Jesus. Ele diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, percebam que antes não se podia ver o reino de Deus sem nascer de novo, e agora João está dizendo, Jesus está dizendo, que não se pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o que é nascer da água e do Espírito? Muitos interpretam o nascer da água relacionado com o novo nascimento do batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, ali nós morremos para o velho homem e ao nos levantar nós nascemos em Cristo Jesus, uma nova criatura, uma nova criação. Outros creem que tem a ver com o que nós mencionamos aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, que é um lavar regenerador do Espírito Santo. Eu, particularmente, meus irmãos, eu creio que isso tem mais a ver com o nascimento físico. Literalmente, o nascimento físico. Pelo que diz, ou pelo que está escrito no versículo seguinte, que é o versículo 6. Ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nós fomos concebidos, nós crescemos dentro do ventre da nossa mãe. Dentro daquela bolsa, né, com líquido amniótico, né, e a gente ali vai crescendo, vai se desenvolvendo, e essa bolsa, esse líquido, ele tem o papel de nos proteger de traumas, ele tem o papel de nos proteger do frio, enfim, ele tem as suas funções tal como Deus estabeleceu. Quem estava presente quando a água estourou? Quando a bolsa estourou, meus irmãos? É um momento. Se você estivesse lá, você lembraria. É algo impressionante. Mas o ponto que eu queria trazer, meus irmãos, é o seguinte. A gente aqui tem o nascimento físico, ou seja, uma coisa natural, mas que em determinado momento, quando aquela bolsa estoura, o corpo, Deus desenhou o nosso corpo de uma maneira que ele começa a produzir mais hormônios que vão aumentar as contrações do útero da mulher para que aquele bebê seja expelido, que ele saia. Então, assim, apesar de uma coisa ser física, a outra ser espiritual, ou seja, um ser natural e o outro sobrenatural, nenhum dos dois depende de nós. Nenhum dos dois depende de nós. Sim, nós somos treinados, quando começar as contrações, você respira fundo, você faz isso, papai, você fica contando com ela, fica segurando a mão e fazendo toda aquela coisa. Isso é uma tentativa de facilitar algo que Deus vai fazer eventualmente no tempo dele. Então, eu queria que vocês lembrassem que tanto esse nascimento físico,
como o nascimento espiritual, ele não depende de nós. Ele depende de Deus e somente de Deus. Amém? Então, nem sempre, que é algo curioso também, nem sempre eu e você vamos entender claramente como as coisas de Deus funcionam. E a gente precisa ter paz nisso. Nicodemos, como eu falei, era o cara, e ele estava confuso, e ele pergunta, ele insiste em perguntar a Jesus como é possível, como é que isso pode acontecer. Então Jesus compara isso com esse processo de renascimento ao vento. Versículo 7, na continuidade, João 3, versículo 7 a 8, ele diz, não se admire, Jesus dizendo, não se admire pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então aqui Jesus ele nos ensina que o novo nascimento ele é tanto essencial para o reino, como também é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ela é invisível como o vento, que não pode ser e ela não pode ser manipulada pelo esforço humano. Mesmo que alguns presidentes, do passado no Brasil tenham buscado maneiras de armazenar o vento. É impossível fazê-lo, meus irmãos. Se nós lermos os versículos seguintes, nós vamos ver que Nicodemos ele insiste em saber, mais uma vez, como isso é possível. O que temos que fazer para nascer de novo? Mas Jesus não lhe responde. Então, a regeneração, ou o novo nascimento, ela não é um rito, uma decisão emocional ou uma conquista humana, mas é uma transformação espiritual produzida soberanamente pelo Espírito Santo de Deus. Esse novo nascimento, meus irmãos, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e a demonstração da fidelidade de Deus com o seu povo. E o que é mais maravilhoso em tudo isso, meus irmãos, é o seguinte, é que essa obra interior, aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, sem que outras pessoas, e muitas vezes sem que nós mesmos percebamos, ela não permanece oculta. Ela produz evidências visíveis na vida de todo aquele que nasceu verdadeiramente de novo. É a minha pergunta para vocês. Vocês já nasceram de novo? Precisa me responder. Mas eu queria que vocês refletissem comigo. Será que eu nasci de novo? Como vocês podem observar aqui, nem Jesus, nem o apóstolo João, ele oferece um passo a passo, um como fazer para nascer de novo. Em vez disso, ele se enfoca, o João se enfoca em descrever, na sua primeira epístola principalmente, como parece, ou como se vê uma vida que foi transformada por esse novo nascimento. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 13. 1 de João 5, 13. João declara o seu propósito com aquela carta. Ele diz assim, 1 de João 5, 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vou repetir. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Quem são esses vocês? Quem são esses vocês a quem João está se referindo? Aqui ele diz que eram aqueles que creem, a vocês que creem, ou seja, é um grupo de pessoas que realizou algo. Ele está dizendo a vocês que creem. Vejam que fato curioso, meus irmãos. A gente está lendo aqui da primeira epístola de João, que certamente veio, ou seja, uma carta que veio depois do Evangelho de João, sim ou não? Se nós olharmos, se vocês abrirem comigo João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, vocês vão ver que é quase um paralelo daquilo que ele relata, o que ele afirma na sua carta, na sua epístola. João 20, 31.
Ele diz que, vou ler a partir do 30, na verdade, ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, no livro de João, no Evangelho de João. Aí o 31, que é o que eu quero que vocês prestem atenção, ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, observem que o objetivo do Evangelho é diferente do objetivo da epístola. O primeiro é para que vocês creiam, talvez por primeira vez, para que vocês creiam, e o segundo é para reafirmar, ou seja, reforçar aquilo que aquelas pessoas já creram. Ele diz a vocês que creem, no termo presente, no tempo presente, não é algo que ele está dizendo, eu estou escrevendo para que vocês creiam. Ele disse primeiramente, lá no Evangelho, ele disse que estava escrevendo para que vocês creiam, ou seja, com o objetivo de que vocês creiam que é para ter vida em Cristo Jesus. Na epístola, ele está se referindo ou se direcionando àquelas pessoas e reafirmando algo que no passado eles já tinham crido. Por quê? Por que será, meus irmãos, que esse detalhe é tão importante para mim e para você? É porque ele revela um problema muito sério daquela época. E é um problema que, apesar de antigo, ele ainda confunde aqueles que ouvem o Evangelho, muitas vezes pela primeira vez. É o problema do gnosticismo. Gnosticismo era uma religião falsa que misturava filosofia e misticismo, dizendo que a salvação, por exemplo, ela vinha por um conhecimento secreto, uma revelação secreta de que somente algumas pessoas tinham, e não por meio de Jesus. Essa falsa religião, como várias outras, meus irmãos, ela atacava pontos essenciais da fé cristã, como a encarnação, a cruz e o que ela representa, a salvação pela fé, a santidade de vida e o amor entre os irmãos. O gnosticismo ele ainda aparece hoje quando as pessoas procuram salvamento ou salvação em conhecimento secreto e não em Jesus, que é revelado somente nas Escrituras. Ela surge quando alguém diz que tem uma revelação superior. Quem aqui já ouviu aquelas famosas frases que dizem: ah, eu vejo um anjo do Senhor aqui nesse lugar? Ou aqueles que se aproximam de você e dizem: ah, eu tenho uma palavra de Deus para você. Estou dizendo, meus irmãos, que isso é impossível. Não estou dizendo que isso é anormal. Só estou dizendo que tenham sabedoria do que vocês ouvem e creem. Porque aquilo que João estava abordando naquele momento, reafirmando, é porque naquela época o gnosticismo ele atrapalhou muito aqueles que o ouviam de entender o que é verdadeiramente o Evangelho. E eu pergunto a vocês, será que esse gnosticismo, essa falsa doutrina e essas coisas, esses falsos ensinamentos, cessaram na época do primeiro século, no tempo de João? Ou elas continuam até hoje? Elas continuam, meus irmãos, e continuam com força. Agora, com a mídia social, com a tecnologia, jovens de 15, 16, 17 anos, elas estão lá, né, dando aqueles chiliques lá e vendo anjos e vendo, né, declarando coisas sobre a vida de pessoas, e pessoas continuam sendo enganadas. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, em outras palavras, o gnosticismo ele ainda se manifesta quando a fé simples ela é trocada pelo misticismo, pelo autoconhecimento, ou pela espiritualidade sem Cristo. Então, não tem como nós conhecermos verdadeiramente sem a revelação daquele que nos criou, aquele que nos conhece, aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então é por isso, meus irmãos, que João escreveu essas cartas com tanta firmeza. É para nos proteger, para proteger aqueles crentes, mas a nós também hoje, os novos convertidos, a nos proteger como igreja do falso evangelho, que parecia espiritual, mas que negava a verdade central de Cristo.
Então, o apóstolo João, ele afirma que aqueles que nasceram de novo, eles exibem ou demonstram no seu dia a dia pelo menos 4 marcas bem claras. 4 pontos bem claros. E eram esses que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles, ele diz que quem nasceu de novo, ele crê no evangelho correto. Não em qualquer evangelho, mas no evangelho correto. Leiam comigo, por favor, na epístola 1 de João 5, versículo 1. Eu vou ler por razão do tempo, mas me acompanhem, por favor. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o novo nascimento, ele nos leva a uma fé genuína na pessoa e na obra de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras. E eles rejeitam, portanto, todo ensinamento errôneo, ou seja, tudo aquilo que vai além daquilo que está escrito nas Escrituras, ou seja, que está revelado nas Escrituras. 1 de João 2,20, ele diz: vocês, porém, têm a unção que vem do Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Aqui é uma declaração clara contra o conhecimento secreto que os gnósticos clamavam ter. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ok, essa palavra deve ser a mesma que está revelada na palavra. Se não for, então isso não vem de Deus para a minha vida. Portanto, eu não aceito. Deus, ele se revelou para nós, já não há mais uma cortina que nos separa. A palavra diz que ele rasgou, literalmente, a cortina que nos separava. Hoje nós temos direto acesso ao Pai por meio da fé em Cristo Jesus. Temos o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que nos revela, é Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não precisamos de outras pessoas para interpretarem aquilo que Deus quer falar a nós. A gente só precisa sair da nossa zona de conforto e buscar entender o que a palavra de Deus está querendo falar a nós. E, portanto, ao fazer isso, a gente aplicá-la nas nossas vidas. 1 João 4, 1 e 2, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Qualquer coisa contra isso é falsa doutrina, meus irmãos. Então, uma pessoa regenerada, ela não é enganada por toda novidade, por todo vento de doutrina. Ela se apega à verdade de Deus. Mas como podemos conhecer a verdade? Eu lhe pergunto, se nós não nos aproximarmos dela. Como iremos discernir o que é falso, sem conhecer profundamente o que é verdadeiro? Como? Compartilhamos uma história aqui, eu creio que o Douglas, eu não sei, alguém compartilhou, mas algo que nós havíamos ouvido aqui na Igreja Vida com Vida no passado. Um exemplo de uma companhia que contratou um expert aí no reconhecimento de cédulas falsas, porque ele estava sendo trapaceado e recebia muitas cédulas falsas. E esse expert foi contratado para vir lá e pagou alto preço para que ele estivesse lá, para treinar os empregados que lidavam com dinheiro em espécie, a identificar quais eram as cédulas falsas. E era um seminário de 3 dias, e o cara passou os 2 primeiros dias mostrando a eles a cédula verdadeira, mostrando os detalhes: tem essa linha aqui, tem esses filamentos, tem isso, tem aquilo. E o cara, depois do 2º dia, já no final do dia, ele disse: vejo vocês amanhã. O cara começou o dia mostrando mais uma vez as cédulas verdadeiras. E o cara, inquieto, falou assim: irmão, eu te chamei aqui, paguei uma fortuna para você vir e ensinar os meus empregados a reconhecerem as cédulas falsas. E já passaram-se 2 dias e meio e você continua mostrando as falsas. As verdadeiras, eu quero que eles conheçam as falsas. E o cara, com a sabedoria tão profunda, ele diz: se eles verdadeiramente conhecerem as cédulas verdadeiras, eles facilmente vão reconhecer as falsas quando elas se depararem com eles. Então, assim meus irmãos, na nossa palavra, damos glórias ao Senhor. Damos glória ao Senhor. É impossível, meus irmãos, que nós
conheçamos o falso se nós não conhecermos com profundidade aquilo que é verdadeiro. Porque foi isso que o diabo fez com Eva, lembram? Ele não disse uma mentira descabelada lá. Ele falou o que nós talvez classificássemos hoje na nossa cultura como meias verdades. Né? Foi uma mentira branca. Ou seja, ele falou, ele misturou a verdade com a mentira. E o diabo está nos detalhes. São essas mudanças. Não, nós podemos fazer isso, contanto que não fizéssemos aquilo. Então, esses detalhes, a gente precisa ter conhecimento da palavra para podermos identificar quando ela foge ou quando ela nos é apresentada de forma errônea. O segundo ponto, meus irmãos, aprendemos então que nós, quando somos regenerados, nós cremos na palavra correta, no evangelho correto. O segundo ponto é que quem ama, ou quem nasceu de novo, ele ama os irmãos em Cristo. 1 João 5, 1b, ele diz, e todo aquele que ama o Pai também aquele que dele ama também aquele que dele é nascido. Se você é filho de Deus, é você, ou é de você que esse versículo está falando. Todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele é nascido, que provém do Pai. 1 João 4, 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e o conhece. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 20, ele diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus irmãos, o amor pelos crentes, eu repito, o amor pelos crentes, o amor por aqueles que fazem parte da família de Cristo. Eu sei que isso aí é, às vezes, controverso, mas o amor pelos crentes é uma marca de nossa fé. Então, na prática, como é que isso funciona? Na prática é o seguinte, meus irmãos, os filhos regenerados, eles servem, eles perdoam, eles ajudam, eles falam a verdade em amor. Eles conhecem e compartilham o verdadeiro evangelho. Eles oram, eles tratam bem e vivem com paciência e bondade. É aquele amor que é demonstrado nas atitudes, quando ninguém está observando. É aquilo que é natural de você. Ele sai porque ele entrou em você. Ele veio, ele procedeu de Deus. Ele entrou em você através do Espírito Santo de Deus como um fruto. E ele naturalmente, ele evidencia, obrigado, ele é revelado naturalmente, você não precisa se esforçar. Ele sai de você, é como uma xícara ou uma água que você está aqui, ela está cheia de água, por exemplo, e você está ali com ela até o gogó, como a gente diz no Nordeste, de água, e de repente você vira e alguém esbarra nela. Opa, não foi intencional. Mas algo saiu. O que é que vocês acham que vai sair daqui? O que é que saiu daqui dessa água, dessa garrafa? A água. Não pode sair café, não pode sair suco, porque ela não está cheia do café nem do suco, ela está cheia da água. Da mesma forma, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da verdade, aquilo que vai sair de nós é a verdade. É aquilo que o Espírito Santo gerou em nós. Amém? Então, assim como Deus Pai, Filho e Espírito, eles estão em perfeita unidade, nós somos chamados como seus filhos a amarmos uns aos outros, demonstrando essa nossa adoção na família de Deus. A gente escutou agora há pouco, né, não digo essa propaganda, mas esse comercial nos chamando a adotarem pessoas. Isso é algo profundo, meus irmãos. E às vezes nós não entendemos. Eu, particularmente, às vezes falha um pouco esse entendimento profundo do que é a adoção. Eu, por vários anos, tive Samuel, um desses jovens lá do Guiné-Bissau, e parei por alguma razão no momento, e estava ouvindo isso aí, o Espírito Santo tocou meu coração, de fazê-lo, voltar a fazer. Porque nós, às vezes, temos uma certa
sei lá, às vezes duvidamos até do amor que um pode ter pelo filho adotado. Será que eu vou ter o mesmo amor que eu tenho pelos meus próprios filhos? Se a gente parar e refletir um pouco sobre isso, meus irmãos, a gente vai entender que nós somos adotados. Nós somos adotados. Será que Deus nos ama como filhos adotados, ou filha adotada, menos do que Ele amou ao seu próprio Filho, a Cristo Jesus? Certamente que não. Senão Ele não teria sacrificado seu Filho na cruz. Então isso nos mostra que o amor de Deus para nós é o mesmo amor que Ele sentiu pelo seu Filho. Nós somos adotados numa nova família, então, como adotados, essa adoção ela nos faz parte crucial da salvação, pois ela nos torna filhos de Deus e amados por Ele. O terceiro ponto, meus irmãos, é que quem nasceu de novo, ele obedece com alegria. Quem nasceu de novo, obedece com alegria. 1 João 5, versículo 2 e 3, ele diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Aqui ele diz, não são onerosos, mas não são um fardo, não são pesados. Então a obediência ela não é um fardo, mas um prazer para quem tem um coração transformado. Os nossos desejos, eles mudam. Aquilo que nós desejávamos porque olhávamos para nada mais a não ser para nós mesmos, os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nos agradaria ou de alguma forma nos beneficiavam, agora muda. Nós passamos a olhar uns para os outros porque amamos uns aos outros. E por isso desejamos fazer aquela pessoa feliz, mais completa, mais parecida com Cristo. Então isso sai de nós. Você alegra, eu te pergunto, você se alegra em obedecer o Senhor? Você se alegra em obedecer o Senhor? O que é que te motiva a obedecê-lo? 1 João 3, 4, e o versículo 6 e 9, ele diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas na frente ele diz, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque porque é nascido de Deus. Então João aqui ele não fala, meus irmãos, de uma vida perfeita, sem pecado, mas de uma prática contínua dele. Se lembra às vezes, você como pai, se lembra às vezes, ou quem sabe até como filho, mas você como pai, quando o teu filho fazia algo que ele poderia ter feito diferente daquilo que você o instruiu a fazer, mas você, sem que ele veja, percebe que ele fez aquilo que você instruiu ele para fazer. Isso te enche de alegria, sim ou não? Me enche de alegria quando eu vejo as minhas filhas lendo as Escrituras sozinhas. Me alegro quando eu vejo elas escolherem aquilo que é santo, ao invés daquilo que é mundano. Me alegra quando eu vejo a minha amada esposa se submetendo a mim, mesmo quando eu não a amo, mesmo quando eu não a respeito. Sim, meus irmãos, isso acontece comigo. Mas me alegra quando eu vejo ela viver em obediência à palavra de Deus. E fazer por alegria, fazer com alegria por amor a Ele, por amor a mim. Com misericórdia de mim também. Eu sou difícil às vezes, meus irmãos. Mas o Senhor é bom, todo tempo. Amém? Então aqui a gente não está falando de viver uma vida sem pecado. Mas viver uma vida onde aquilo que era um hábito passou a ser agora uma coisa mais rara, ou menos frequente. Quem é nascido de Deus, ele luta contra o pecado e ele não se satisfaz em pecar. Então, ele pode até tropeçar. O
provavelmente ele vai tropeçar. Eu e você, nós vamos tropeçar, nós vamos pecar. Mas o nosso desejo lá no nosso coração, é de obedecer a Deus. É de agradar ao Pai. Mas, mais uma vez, é impossível você obedecer algo sem você saber. Portanto, se eu não estivesse, ou se eu e a minha esposa, ou até mesmo a igreja, com uma certa responsabilidade, tivéssemos instruído as nossas filhas no caminho do Senhor, naquilo que a palavra de Deus ensina que é correto, seria injusto da nossa parte, se não tivéssemos instruído, seria injusto da nossa parte cobrar esse conhecimento e essa obediência delas, porque elas não saberiam o que deveriam fazer, elas não saberiam a que obedecer, que volta àquele outro ponto, e elas seriam levadas por qualquer influência, qualquer novidade, qualquer vento de doutrina. Então precisamos pagar o preço no sentido de buscar conhecer a verdade e prosseguir em conhecer a verdade. E o quarto e último ponto, meus irmãos, para a gente terminar, ele diz que quem nasce de novo vence o mundo. A gente aprendeu que ele conhece o verdadeiro evangelho, eles têm prazer, ou melhor, eles amam aos irmãos, ele tem prazer em obedecer às ordenanças do Senhor, e por último ele diz que nós vencemos o mundo. 1 de João 5, 4 e 5, ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então o mundo aqui, ele não é o cosmos, como nós vemos, mas as coisas que se opõem a Deus. Portanto, vencer o mundo significa não amar as coisas que se opõem a Deus. Observem que João ele não diz, mais uma vez, que será fácil vencer o mundo, mas que venceremos quando a nossa fé estiver firmada, fundamentada na palavra de Deus. 1 João 2, 15 e 17. Ao 17 ele diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, nós somos e continuaremos sendo tentados pelos desejos da nossa carne. É algo que você pode ter certeza. Mas a nossa caminhada cristã, ela como diz a palavra, né? Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Aquilo que antes nos dominava, hoje vai perdendo com a nossa conversão, com a nossa regeneração, que é algo que acontece, de certa forma, instantaneamente, ela começa um novo processo, que é o processo da santificação, onde nós vamos sendo, pouco a pouco, transformados. E aquilo que tinha uma força descomunal na nossa carne, vai perdendo um pouco essa força. E ela vai cedendo àquilo que o Espírito Santo instrui. Ela vai cedendo aos desejos do Pai, à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então essa vitória final sobre o mundo, ela ocorrerá plenamente na glorificação. Começou com a regeneração, ela continua, nós somos ali justificados e ela continua agora na santificação, que é um processo. E um dia ela vai ser consumada, ela vai ser completa. Isso é uma obra, meus irmãos, que eu falo aqui para a gente terminar como conclusão, é uma obra soberana de Deus. No novo nascimento, ele é uma obra sobrenatural de Deus por sua graça soberana e por causa dela, nós somos justificados pela fé. Não porque
alguma coisa especial nos foi revelada por meio de falsos mestres, mas pela fé em Cristo Jesus. Diz que se nós cremos em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos verdadeiramente nisso, nós somos, a partir daquele momento, justificados do nosso pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós passamos a ser agora adotados, membros da família de Deus. Nós estamos sendo progressivamente santificados. De glória em glória estamos sendo santificados. Erramos? Sim, erramos. Todos nós erramos. Temos amor, temos misericórdia, perdoemos uns aos outros. Um dia, talvez não hoje, mas um dia nós seremos glorificados. O Senhor nos prometeu que um dia Ele voltará pela sua igreja, voltará pela sua noiva. Mas hoje, meus irmãos, se você nasceu de novo, você foi libertado da penalidade do pecado. Você foi justificado. Nós estamos sendo libertados agora do poder do pecado, pelo agir, pelo operar do Espírito Santo que habita dentro de nós. E um dia nós seremos libertados da própria presença do pecado. Já não haverá mais dor, já não haverá mais choro. Diz que todas as coisas velhas se fizeram novas. E tudo isso, meus irmãos, é porque nós nascemos de novo pela obra sobrenatural